Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Mota e esse é o canal Nós na Obra. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a sondagem a percussão SPT. SPT é uma sigla do inglês Standard Penetration Test, que é o teste de penetração padrão, que é para fazer a sondagem, né, fazer uma verificação, uma radiografia do solo para a gente poder construir. O que é? Sondagem a percussão, ou sondagem de simples reconhecimento, é um processo de exploração e reconhecimento do subsolo. Ele é utilizado para se obter informações para definir o tipo e a dimensão das fundações que servirão de base para as nossas edificações. Então, toda estrutura ela possui solicitações, cargas. Essas cargas têm que ser transferidas até o solo, na parte resistente do solo, para que consiga ser absorvida e garantir o equilíbrio aí da estrutura. A sondagem SPT é uma ideia muito simples. Para conhecer o material do subsolo, usamos um amostrador para trazer esse material até a superfície. Para levar o amostrador até a profundidade desejada, a gente usa a cravação por golpes e aproveitamos essa cravação para medir a resistência do solo a essa penetração. Mas para que serve isso tudo mesmo? Essas informações. As informações do subsolo são importantes para o engenheiro projetista geotécnico e para o construtor. Quando o projetista tem informações insuficientes, ele acaba superdimensionando o projeto dele para garantir aí a segurança e cobrir possíveis erros. E o construtor, com um projeto bem feito, ele pode fazer um orçamento muito melhor e um planejamento muito mais bem feito, muito mais apurado, para que ele consiga fazer a obra no tempo certo, com os recursos que ele planejou. Os objetivos da sondagem também são simples, vou falar aí, definir a estratigrafia do solo, ou seja, definir quais são as camadas que tem ali, identificar a natureza do solo em cada uma dessas camadas, medir a resistência à penetração desse solo, desse subsolo, e determinar o nível do lençol freático, que é o lençol onde passa a água lá debaixo do solo. Para que tipo de obras a gente usa? A sondagem é aplicável a todas as obras, sejam elas edificações, transportes, barragens, ferrovias. Em edificações é mais comum em obras de grande porte, porém deveria ser utilizada em todas as obras, porque a gente consegue fazer um dimensionamento da fundação melhor. Eu costumo dizer que é a parte mais barata da fundação, pois ela mal feita, a fundação mais mal feita, com poucas informações, acaba podendo provocar grandes prejuízos. Existem 4 normas sobre sondagem. Elas são a NBR 8036, vocês procurem na internet aí qual a revisão. A 8036 fala sobre a programação de sondagem de simples reconhecimentos dos solos. A NBR 7250 fala sobre a identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagens de simples reconhecimentos do solo. A NBR 6484 fala sobre a sondagem de simples reconhecimento com o Standard Penetration Test, com o SPT. E a NBR 6502 que fala sobre as rochas e os tipos de solo. Então vamos falar um pouco agora sobre a execução da sondagem. A primeira parte é a gente definir na planta do terreno os locais que a gente vai fazer os furos seguindo a NBR 8036. A NBR ela dá uma quantidade mínima de furo, uma quantidade mínima é 3, só que de acordo com a metragem eles vão aumentando essa quantidade. O ideal é que a gente faça mais furos que a NBR pede para a gente ter mais garantia. Hoje em dia é importante que a gente tenha um orçamento muito bem cravado, e quanto mais furos a gente fizer, melhor a gente vai conseguir fazer esse orçamento e esse planejamento da nossa obra. Depois, a gente vai ao terreno com a equipe de topografia e faz a marcação desses furos que a gente planejou com piquetes no terreno. Então a gente transfere do projeto para o terreno e crava ali os piquetes para que no futuro, quando vier a equipe de sondagem, saber onde que tem que ser feita aquela sondagem de acordo com o nosso planejamento. Aí na obra, pessoal, eu botei imagens da internet. Nós temos aí acima
o topógrafo com a sua equipe, eles estão montando o equipamento de estação total para fazer a alocação desses furos de sondagem. Pode ser executado também se a equipe de sondagem for experiente e muito consciente, eles podem fazer essa alocação também, mas o ideal é que seja feito com o topógrafo. A equipe topográfica faz a alocação planimétrica dos furos, ângulos e distâncias horizontais da referência. E também a alocação altimétrica, que é a marcação da cota da boca do furo em relação à referência. Sempre essa referência tem que ser uma indeslocável, a gente deve marcar no projeto também. Normalmente a gente usa um meio fio, tanto como referência vertical como referência horizontal a gente usa. Isso aí. Aí, imagens da internet ainda, fizeram a locação e eles estão aí cravando de acordo e identificando o piquete de acordo com o que está no nosso projeto. Aí, após a locação, a equipe de sondagem vai até o local dos piquetes com os equipamentos, levando todos os equipamentos necessários para a sondagem. Esses equipamentos, entre os principais, são a torre, tripé, com aquela roldana, os tubos de revestimento, as sapatas de revestimento, as hastes, o trépano, o amostrador padrão, o martelo, 65 kg força, que é padrão também, que é padronizado, a trena, a cabeça de bater, uma bomba de água motorizada normalmente e recipientes para as amostras, além da água, que é muito necessário, excede aí os 100 litros. Aqui a gente tem alguns dos equipamentos, vou dar um zoom em algum aí para vocês e a gente vai poder ver. Tem além do que eu falei, mas são os equipamentos usados em sondagem. Continuando, a equipe de sondagem faz a limpeza ao redor dos piquetes, que estão colocados lá pela equipe topográfica, e monta os equipamentos com cuidado especial para a torre, para o tripé, pessoal. Por quê? Para evitar o tombamento durante a sondagem. Depois eles cravam um tubo de revestimento de 1 metro de comprimento e retiram e sacam ele. A norma não prescreve isso aí, mas para sondagem que é usada para determinar a resistência do solo, a gente faz dessa forma aí em campo. Na obra, continua com imagens da internet, a gente está fazendo a mobilização do equipamento tripé, faz a montagem do tripé sempre acompanhado pelo sondador, que é o líder da equipe de sondagem. A primeira amostra, então, é retirada da profundidade de 1 metro até 1,45 m. A gente coloca o amostrador dentro do furo, acopla uma haste de 1 metro, a gente faz a marcação nessa haste de 3 segmentos de 15 centímetros e começa a dar os golpes para cravar aí os 45 centímetros. Aí a gente mede o número de golpes com o martelo padronizado de 65 quilos, caindo de uma altura de 75 centímetros, isso é padrão do teste, da norma, para que afunde as 3 partes de 15 centímetros. Na obra a gente tem aí a marcação dos 3 segmentos, depois esses 3 segmentos a gente vai usar para preencher o boletim de sondagem, a gente vai ver isso aí até o final da aula, e começamos a fazer a cravação. Depois a gente retira o amostrador e coleta as amostras de campo. A gente guarda essas amostras para posterior análise no laboratório, e é importante dizer que esses procedimentos têm que ter seguidos à risca com a norma, para garantir a confiabilidade dos resultados. Se esses resultados não forem confiáveis, o projetista não vai ter como fazer um projeto de fundação adequado. Então essa parte é muito importante, que seja por uma equipe muito bem treinada, um pessoal gabaritado para fazer essa sondagem aí, para que ela seja a imagem verdadeira do que está acontecendo lá no subsolo. Na imagem aí que a gente tem, acima a gente vê o amostrador tirando, o funcionário pegando o amostrador, e abaixo a gente vê as amostras do solo. Depois do primeiro metro, a gente faz os avanços por lavagem. A gente crava o tubo de revestimento com a bica de lavagem, que normalmente tem 1,5 metro e fica com 50 centímetros acima da boca do furo. Depois a gente monta o sistema de coleta da água da lavagem. Aí a gente tem a foto aí da cravação da bica, e depois fica dessa forma aí,
como eu estou mostrando para vocês aqui embaixo. Essa aí é a bica de lavagem que a gente vai usar para fazer o avanço do furo. Aí a gente monta a bomba motorizada de água e a sua tubulação. A lavagem é feita com um trépano em movimentos verticais e giratórios. Eu botei um vídeo aí para vocês, mas normalmente a gente vai bombando assim e fazendo assim o trépano. Eu vou mostrar para vocês como que é. Ele vai furando o solo e fazendo essa limpeza do furo. Então, como eu disse, essas imagens aí são na internet, é um videozinho rapidinho, só para a gente ter ideia. Aí continuamos, né? O furo vai avançando por lavagem. Atingindo a profundidade de 2 metros, a gente desliga a bomba e retira o trépano, coloca novamente o amostrador e segue exatamente como foi executado no primeiro furo. Assim, a gente vai emendando as hastes até a gente chegar na profundidade que a gente chama de impenetrável, que eu vou explicar para vocês o que é aí. Impenetrável, a norma NBR 6484, ela define os critérios disso aí, né? Ele é baseado no número de golpes que a gente dá e na penetração do equipamento. No campo, nós interrompemos a sondagem quando ultrapassam 60 golpes para uma penetração do amostrador menor do que 30 centímetros. Quando a gente vai parar com o amostrador, mas normalmente isso aí acaba danificando a ponta do amostrador aí, então não é bem assim que a gente faz. O mais comum é a gente interromper quando tentamos avançar com o trépano por 3 períodos de 10 minutos e a penetração seja inferior a 5 centímetros em cada período. Aí a gente anota no boletim de sondagem de campo lá que está impenetrável ao trépano. Aí a gente coloca de novo o piquete no local onde a gente fez o furo, para que se a gente precisar voltar lá por algum motivo, a gente conseguir identificar onde é que está. Então eu mostrei aí para vocês a foto do sondador líder anotando no relatório de campo e o ajudante dele cravando de volta o piquete da identificação do furo. Aí a gente manda esses resultados, esse boletim de campo, junto com as amostras para o laboratório, e lá no laboratório a gente faz o boletim de sondagem. O que ele deve conter? Ele deve conter no mínimo um cabeçalho, contendo o nome da empresa de sondagem, nome do cliente, as informações do furo, como cota, nível do lençol freático, enfim. Tem que conter também os registros das profundidades e cotas das várias camadas do subsolo e a numeração das amostras coletadas. Ele deve conter também o número de golpes dos primeiros 30 centímetros e dos últimos 30 centímetros do amostrador em cada metro de profundidade. Ele vai conter também um gráfico com o número de golpes em cada profundidade e, finalmente, as descrições das amostras de solo em cada camada. Aí eu coloquei para vocês um boletim de sondagem que eu peguei essa imagem na internet também. Normalmente a gente de campo, a gente analisa o gráfico para ver aonde que o solo está mais resistente. Normalmente o engenheiro geotécnico ele vai fazer a nossa fundação parar nessa parte resistente do solo também, nessa profundidade. Aí ele vai definir qual tipo de fundação que ele vai usar, se é estaca, se é fundação direta, se é sapata, enfim, ele é um serviço especializado. Aí, com esse boletim de sondagem e o projeto de locação e carga dos pilares, o engenheiro geotécnico faz o projeto de fundações. Ele escolhe o tipo de fundação mais viável economicamente e que garanta a segurança da edificação. Então, é um cara especializado em fazer isso aí, demanda de muita experiência para fazer a escolha certa. É isso aí, pessoal, a gente fica por aqui. Eu queria agradecer aí vocês pela atenção. Pedir para vocês para não esquecer de curtir e se inscrever no canal Nós na Obra. Breve a gente vai ter mais vídeos. É Nós na Obra. Valeu, pessoal.